Olá pessoal, Wesley aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Culturas Darkness. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e ao mesmo tempo já muito discutido, né, por vários escritores, pesquisadores. E tem muita gente traz essas definições desses escritores e isso gera uma certa divisão, né? São diferentes entendimentos, normal, e principalmente hoje no que a gente chama de pós-modernidade, porque uma das características da pós-modernidade é essa, é que sempre vai haver mais de uma compreensão, por mais completa que seja, de um objeto de estudo, tá? De um objeto que eu me dedique, que eu me debruce, que eu tenha interesse. Então, veja bem, muita gente pergunta, né? Eu tenho acompanhado em canais, páginas, as perguntas e discussões sobre qual é a diferença do gótico para o terror, para o horror, para o thriller, para o suspense, se tem diferença, se não tem, se é tudo a mesma coisa. E muita gente gosta muito de categorizar, né, classificar em caixinhas. Isso é bom, faz parte, é bom até para a gente saber, né, até um determinado ponto, o que é uma coisa e o que é outra. Mas pode ser prejudicial também, porque a gente pode acabar cometendo o velho erro de excluir ou dizer que uma coisa não pode ser outra, né? Porque existe uma predominância. Então é diferente, tá, pessoal? Predominar é diferente de não ter. Vou explicar isso melhor. Eu já expliquei um pouco sobre isso quando eu falei no outro vídeo sobre hibridização, mas eu não vou puxar tanto para o lado teórico nesse vídeo. Vamos apenas esclarecer o seguinte: existe realmente uma diferença entre esses termos, gótico, terror, horror? É tudo a mesma coisa? A resposta mais clara para essa pergunta, contemporaneamente falando, dentro dos dias atuais, seria sim e não. Quando a gente está falando de uma maneira geral do gótico, a gente não precisa também estar preocupado no dia a dia em ficar, será que esse livro é de terror? Será que esse livro é gótico? Será que é de horror? Ou não só livros, mas ficção de uma maneira geral. Esse filme, essa série, é gótico, é terror, horror? É claro que a gente não precisa se preocupar com isso no dia a dia. A gente apenas gosta, a gente ama esses conteúdos, essas produções cinematográficas, bem como a literatura, e a gente consome e a gente se entretém, porque afinal também faz parte do entretenimento, e a gente também tem, né, a gente acaba aprendendo alguma coisa, a gente acaba expandindo nossa identidade, nossa personalidade, tem também um ensinamento ali. Tá? Então é muito importante saber que, falando de uma maneira ampla, né, isso é discutido aqui nesse livro, que eu já apresentei em outras vezes, o gótico e seus monstros é o título do livro. E veja bem o subtítulo: a literatura e o cinema de horror. Então, o próprio título fala de gótico, o subtítulo fala de horror. Por quê? Para falar de uma maneira geral, de expressões artísticas, filmes, séries, mangás, videogames, games, né? Falar de uma maneira geral, literatura, a gente fala horror, terror, certo? Agora, quando é que realmente é importante saber, né? Pelo menos saber disso? Quando a gente realmente ama o gótico, ama estudar o gótico, a gente precisa realmente saber essa diferença para fins de reflexão, de aprendizagem, porque o gótico ele traz essa reflexão, uma reflexão que está acima até mesmo da razão, né? A gente se utiliza de vários elementos para aprender, como o sentir,
admirar e apreciar uma bela paisagem, a lua, os cemitérios, o obscuro, a praia à noite. Então, isso é muito mais uma questão de percepção e sentir do que um processo racional. Apesar de nesse canal a gente mexer mais com as teorias, as razões, as análises, mas é muito importante saber disso, né? O que realmente o gótico provoca, para que a gente tenha essa diferença entre o que é gótico, o que é horror, o que é terror. Então, um livro que eu indico, que vai aparecer aí na tela, é A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração. É um livro já clássico do Noel Carroll, né? Noel Carroll, vocês podem pesquisar, Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração, porque ele justamente vai discutir o que seria essa filosofia gótica, o que seria essa, com que o gótico realmente trabalha, com que o gótico realmente mexe. Isso é importante, tá? Então eu indico essa obra clássica aí do norte-americano Noel Carroll para que vocês possam estar lendo. Tem digitalizado, tem um PDF, é facilmente encontrado e acessível na internet, e vocês podem estar lendo e entendendo mais sobre qual é a proposta do gótico também na contemporaneidade, né, que é uma coisa que existe muito essa divisão. O gótico ele parou e as produções góticas são só aquilo ali, é o Drácula, é o Frankenstein, é a Carmila e pronto, né, o Castelo de Otranto, ou seja, o que foi produzido no século XVIII e XIX. E eu sempre repito isso porque realmente não é assim que funciona, né? O gênero gótico ele apenas se transformou, como todos os gêneros se transformam ao longo do tempo, mas ele existe e ele está presente em outros termos que são mais falados hoje em dia, como o Dark Fantasy, e está presente também em outros gêneros de uma maneira menor, talvez, mas ele aparece em outros gêneros como distopias, como ficção científica. Há elementos góticos, certo? Então é importante perceber que a estética gótica da ficção, né, a estética da ficção gótica, ela não cessou, tá? Ela continua em alta e boas produtividades, tá bom? Então, pessoal, voltando para a questão da produção cinematográfica e literária, a diferença do horror, do terror para o gótico é que o gótico ele tem uma finalidade de reflexão, uma reflexão mais interna, voltada para a questão do inconsciente, que também tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a relação entre gótico e inconsciente. Vai sempre trazer alguma coisa que está ali adormecida, que está recalcada nos termos de Freud, né? E o gótico vai mexer com isso, por meio do medo, por meio das sombras, por meio de algum monstro, vampiro, lobisomem, tá? Ele vai trazer vai dar a sombra, né? O gótico muitas vezes tem essa finalidade de trazer até mesmo luz, no sentido de trazer questões que estavam escondidas lá no inconsciente. E o gótico também, ele vai refletir sobre questões sociais, culturais, étnicas. Então, você pode pegar a figura do vampiro, ele pode representar, por exemplo, a homossexualidade ou a bissexualidade. Você pode pegar a figura de um zumbi que pode representar a alienação humana. Podemos pegar a figura de uma sereia que pode representar o lado mais feroz, mais poderoso do feminino, por exemplo, que é muito importante de ser inclusive representado nos dias de hoje, né? Existe muito essa reflexão em relação ao patriarcado, ao machismo e essa importância novamente do empoderamento feminino. Isso é muito importante. Então a gente pode perceber que o gótico ele vai sempre refletir sobre uma questão ou interna, inconsciente, psicológica, ou uma questão cultural, social, étnica. Então essa é a diferença. O gótico ele traz uma reflexão, ele traz uma postura, traz um posicionamento, ele mexe
com o nosso inconsciente, com as nossas feridas. Ele traz identidades que são marginalizadas pela maior parte da sociedade. Ele mexe com esses padrões sociais, traz desconforto mesmo. Então essa é a função do gótico, representar, certo? Alguma nuance, seja social, seja de identidade, seja interna do ser humano, beleza? Em relação ao terror, horror, o gótico pode estar presente dentro do terror e horror ou não, mas a gente pode entender que se o filme tem uma finalidade realmente só de causar aquela adrenalina, aquele impacto, aquele medo, e não traz uma reflexão muito aprofundada sobre alguma questão, como eu já falei, social, cultural, étnica, de identidade, então ele é terror, ele serve mais para o entretenimento, ele não é gótico. O horror seria mais aquilo que nos causa repulsa, né? Enquanto que o terror é aquilo mais externo, que causa medo, que causa impacto, adrenalina, o horror é aquilo que faz com que a gente fique meio oprimido, enojado, o corpo do monstro é cheio de sei lá, de insetos, algum elemento que cause nojo. E se esse nojo ele vem gratuitamente só para realmente nos causar uma repulsa, aí realmente é só horror e serve para isso, né? Alguma violência muito forte, muito grande, vísceras, tripas, sangue escorrendo. Então o horror é isso aí, é o horror. Agora, óbvio que numa produção gigante como uma série, por exemplo, vai ter elementos de horror. Em algum momento a gente vai sentir nojo de uma cena forte, vai ter elementos de terror, em algum momento a gente vai ficar com o coração mais palpitado, a gente vai ficar mais adrenalizado e vai ter alguma reflexão também. Então, o gótico, o terror e o horror tudo junto. Vai ter também o mistério, né, o suspense, vai estar lá também. Mas tem a reflexão, traz alguma reflexão humana importante, social, cultural, atrás. Então, o gótico está presente, certo? É por isso que eu falei no começo que não é legal ficar fazendo as caixinhas e separando, porque dentro de uma produção grande, dentro de um filme grande, principalmente de uma série longa ou dentro de um romance longo, né? Para quem ama ler romances longos, você está lendo e você vai perceber esses 4 elementos juntos. Vai ter o momento do terror, vai ter o momento do horror, vai ter o momento do suspense e vai ter a reflexão gótica, certo? Vai ter a reflexão, o aprendizado, ou aquilo que mexe com o meu interior, com o meu inconsciente, e isso daí é a reflexão gótica, tá? Então, não é legal estar separando, porque dentro de uma mesma produção, dentro de um mesmo gênero, nós vamos ter tudo isso junto, misturado, e a gente não vai saber separar isso no momento, e, legal, aqui é gótico, aqui é horror, aqui não, tudo está acontecendo e tudo serve realmente para causar esse impacto, essa reflexão. A não ser que, como eu já falei, não tenha tanta reflexão. Aí, beleza, a gente pode dizer que é mais um terror, né? Sem tantas reflexões. Beleza? O vídeo é esse. Alguns exemplos que a gente pode citar, podemos citar, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, a galera gosta muito de citar como gótico as obras clássicas que eu já falei, mas a gente pode citar adaptações. O próprio Drácula da Netflix, como Sandman, que é adaptado das obras Sandman do Neil Gaiman, né? Então, essas são obras bem góticas que a gente pode perceber que existem várias reflexões ali dentro dessas obras. Ou a última adaptação aí que rolou, que muita gente ainda está assistindo, A Queda da Casa de Usher, adaptado do conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, mas que vai mexer com vários outros contos e poesias do Edgar Allan Poe, né, como Annabel Lee, que é uma poesia linda, maravilhosa, como o próprio Corvo, que é maravilhoso também. Então, essas adaptações elas são góticas, não tem como negar. A Maldição da Mansão Bly, que é adaptada do Henry James, né, a Volta do Parafuso, a obra é A Volta do Parafuso, do escritor Henry James. Então, a Maldição da Mansão Bly, ela é gótica, né? Bastante gótica. E existem outras produções que não são adaptações, como Missa da Meia-Noite,
também do mesmo diretor dessas outras produções que eu já acabei de falar, também é para mim uma das séries contemporâneas mais fantásticas de todos os tempos. Missa da Meia-Noite tem diálogos grandes, as pessoas podem não gostar muito, mas está muito bem avaliada aí nos sites da internet, né? Então, nos sites da internet que avaliam filmes, está muito bem avaliado, e eu concordo, porque realmente é uma ótima produção. Agora, por exemplo, Pânico já se caracteriza mais como realmente um suspense. Pode ter uma reflexão ali? Pode, como eu disse, tudo está muito misturado, mas o que vai predominar? O suspense, a morte do demônio. Nossa, uma produção maravilhosa, eu amei, gostei muito. Agora de 2023, quem não assistiu, assista, eu não vou dar spoiler, não se preocupem, mas ela está mais voltada para o terror, realmente. Tem um problema ali familiar, a gente pode fazer uma reflexão familiar, que aí já entra o gótico, podemos, mas a marca registrada, a predominância é o terror, beleza? Os efeitos realmente visuais que vão mexer com a gente, causando terror. Então é isso, pessoal, o vídeo é esse, para ficar aí a reflexão sobre essas distinções, que não são tão distinções, e coloca aí, deixe nos comentários tanto o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, como quais são as suas produções cinematográficas, quais são as suas leituras literárias que você mais gosta. Coloque aqui para mim saber, para mim acompanhar também quem participa aqui do canal. E é isso, gente, até o próximo vídeo.